aparentemente são textos que não fazem o menor sentido. Por quê? São textos esotéricos. Essas frases que nós estamos vendo aqui na margem da pintura são frases esotéricas com toda certeza. Salve, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Hoje nós vamos falar a respeito de um pintor, de uma pintura que eu gosto bastante, que é o Peter Bruegel, e a sua tela O Alquimista. Eu estou terminando as gravações de um curso sobre o Renascimento italiano e dentro desse curso tem ali algumas aulas destinadas à arte. Possivelmente, quando esse curso estiver pronto, vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada caso queira. E, logicamente, o Peter Bruegel, apesar de não ser um autor italiano, é um autor que está contemplado no curso, dada a sua importância e dada a qualidade das suas obras, né? Muito bem. Na medida do possível, eu vou jogando aqui na tela a pintura para você poder ver, porque fica mais fácil para mim, para eu poder manusear, digamos assim, dar zoom, demonstrar os detalhes através da edição, do que se eu fizesse aqui compartilhando a tela do meu computador para você ver. E aí na tela vocês vão vendo na medida que a gente for chegando nas partes que nos interessam. O Peter Bruegel, antes da gente analisar a tela especificamente, Peter Bruegel, ele é o Peter Bruegel o velho, né? Que nós temos o filho dele, conhecido como Peter Bruegel o jovem, ou também Jan Peter Bruegel, o Peter Bruegel II, né? Que é o filho dele. Ele é um autor muito importante para a arte holandesa, porque nos Países Baixos nós tínhamos uma. Nos Países Baixos não exatamente, né? Na Europa como um todo, na época do Renascimento, a Itália, ela tinha uma influência cultural muito determinante. A influência cultural ela era muito marcada em praticamente todas as áreas das artes, principalmente, né? E os que a crítica de arte, os historiadores da arte vão chamar os primitivos, os pintores primitivos ou os pais da pintura holandesa, eles eram muito italianizados, digamos assim. E principalmente quando os temas que se pintavam, né, eram temas de cunho mais religioso e mitológico, sempre se fazia um tipo de imitação desse modelo italiano. E o Peter Bruegel não faz isso. O Peter Bruegel, ele vem de uma linhagem, ele próprio foi um fundador de uma linhagem de pintores, mas ele veio de uma linhagem de pintores que valoriza muito o regional, digamos assim. Vamos pôr nesses termos. São termos bem brasileiros, né? Quando a gente está analisando arte, literatura, até mesmo sociologia, história, a gente usa muito esses termos regionalismo, né? Então, entre aspas, consideramos que o Peter Bruegel é um autor muito regionalista nesse sentido. É curioso que é curioso que naquele livro Le Bruegel, né, Os Bruegel, né? Eu vou estar aqui na tela, é um livro que eu tô terminando de ler, interessantíssimo, interessantíssimo, muito bom. Agora, um francês profundamente difícil, digamos assim, é um francês muito complexo, tá? Não é um francês tão claro e tão simples, é um francês muito rebuscado. Há ali uma menção, né, que justamente, primeiro, muitos pintores, muitos artistas, olha que curioso, muitos artistas italianos, eles se inspiraram em artistas holandeses, né, para desenvolver uma técnica mais voltada para a natureza, mais voltada para um tipo de realismo. Aí constituiu-se um estilo puramente, um estilo, digamos assim, bem italiano, e esse estilo bem italiano, que a gente vai ver com Leonardo da Vinci, com o ápice do Renascimento, o Michelangelo, esse tipo de arte renascentista é carimbada por esses grandes nomes e ela vem a ser determinante depois para os holandeses. Então, os italianos se voltam para os holandeses, depois os holandeses se voltam para os italianos. E aí, na época de Peter Bruegel, em 1525 ou 1530, tá? Então, e ele faleceu novo, ele faleceu com 39 anos mais ou menos. Ele faleceu em 1569, ali na metade do século XVI. E aí, depois, essa geração encabeçada pelo Bruegel, ela é uma geração que volta para suas próprias origens, digamos assim. No Bruegel, nós vemos esse traço de um certo exotismo, uma coisa exótica.
É uma coisa muito característica. E ele retrata fielmente aquilo que os tratados de história, ou os tratados de sociologia, digamos assim, ou os relatos dos viajantes, falaria a respeito dos costumes do povo, dos Países Baixos. A gente vê isso muito bem retratado. E na tela em especial que nós queremos analisar hoje, que é a tela do alquimista, vou colocar aqui para vocês. Se você colocar no Google Arts and Culture, você botar Bruegel alquimista, você vai encontrar pelo menos 10 telas, tá? Cada uma está num museu diferente. E aí eu selecionei 3 telas específicas para que a gente possa analisar. Muito bem. Primeiro, essa tela que vocês estão vendo, essa tela colorida, que é a tela com a qual eu utilizei para fazer a thumbnail desse vídeo. Vamos analisar primeiro os aspectos gerais da obra, depois a gente vai para os detalhes, ok? Aqui você está vendo uma pintura de um laboratório alquímico. À esquerda você vê o alquimista, um pobre, já com as vestes poídas, né, a roupa rasgada, um semblante triste. Ele está colocando a última moeda no cadinho, enquanto ele está manuseando outros instrumentos. Ao lado nós temos aí uma série de instrumentos alquímicos. A, a tela está toda pintada com instrumentos em todos os lugares, né? E aí você vê ele colocando a moeda no cadinho. Ao lado dele você vê a esposa que está procurando mais uma moeda na bolsa, mas a bolsa já está vazia, ou seja, ele não tem mais nada. Ao lado da esposa você vê um bobo da corte soprando fole, alimentando o fogo de uma das pequenas fornalhas. Junto ao bobo da corte, nós estamos vendo aqui um estudioso manuseando livros. Provavelmente ele está auxiliando o alquimista nessa tarefa. E atrás, na cena, você vê os filhos da família ali. E depois você vê ao lado das crianças, você vê uma cena que é o alquimista ali com a mulher e as crianças. Ou seja, essa cena ela está sendo retratada, já é outro tempo, né? Então, nós temos 2 tempos aqui retratados na imagem, o tempo presente e o tempo futuro. No tempo futuro, você está vendo o alquimista já recebendo os auxílios. Nessa tela a gente não consegue ver, mas é um auxílio da igreja. Vou mostrar outra tela aqui para vocês que está mais claro nesse sentido, tem esse detalhe a mais, tá? Nessa outra tela que você está vendo agora, veja, agora em preto e branco, você consegue perceber que quem está recebendo o alquimista, as crianças e a esposa é uma freira. E acima do arco da entrada dessa construção tem a palavra hospital. Aqui nós vemos o dever de hospitalidade. Aqui nós vemos o alquimista reduzido à miséria, sendo auxiliado pela igreja, que é quem mantinha a caridade. Pronto, essa é a visão geral que o Bruegel passa para a gente da ilusão da alquimia, né? A tentativa de se criar ouro a partir de metais mais rústicos, o alquimista não encontra nada além de pobreza e o esfacelamento dos seus próprios bens, né? Interpretação geral, né? A leitura geral. Mas o que é interessante é a gente ver os detalhes. Tá? Vamos começar agora a ver os detalhes dessa pintura, que fica uma coisa extremamente interessante. Você está vendo aí na sua tela, nós estamos vendo aqui H. Koch exclude com privilégio, certo? Isso aqui são abreviações de Hieronymus Koch, execute
é uma abreviação do verbo excudere, executar, né? Excudebat. Aqui é como se fosse da época os direitos reservados, todos os direitos reservados, né? Ou seja, Hieronymus Koch, não confundir com Hieronymus Bosch, tá? Hieronymus Bosch foi um pintor também holandês, aquele que pintou aquele famoso, aquela peça famosa, né? O Jardim das Delícias. É Hieronymus Bosch. Só que Hieronymus Bosch ele nasceu em 1450, ou seja, 60 anos antes do nascimento de Peter Bruegel. E aí, o que acontece é que, deixa eu voltar a tela aqui para vocês me verem. Aqui a gente vê um exemplo da dinâmica dos ateliês, dos ateliês, acho que é assim o plural, né, de ateliê. Os ateliês de pintura, como é que era? O pintor dessa obra é Peter Bruegel. Só que aí ele procurava, né, o artista, ele procurava um editor. De uma maneira muito parecida com um escritor que procura uma editora para publicar o seu livro. Então, a editora ela fica responsável pela publicação da obra e pela divulgação dela. Na pintura, nessa época, era a mesma coisa. O pintor ele precisava não apenas vender a sua obra, mas também difundi-la. E aí, o editor, nesse caso, Hieronymus Falk, ele contratava pintores para fazer reproduções daquela tela. No caso, são peças pintadas na madeira, né? Não era bem uma tela, era madeira. Eram quadros em madeira. E aí, o que acontecia? O Hieronymus Cock contratava outras pessoas, outros pintores, dentre eles Philip Gale, mas também muitos outros, inclusive pintores que nós não sabemos mais quem foram, pintores anônimos, que pintaram representações, né? Faziam cópias. A mesma coisa acontecia com uma pessoa que escrevia um livro. Ela ia atrás de um editor e esse editor conseguia copistas. Isso antes da invenção da imprensa, né? Então, se uma pessoa quisesse montar uma biblioteca, ela contratava uma editora que tinha à sua disposição algumas dezenas, às vezes centenas de copistas para copiar manuscritos e fazer a cópia dos livros e compor as bibliotecas, certo? Na pintura acontecia uma coisa muito semelhante. Por isso que aqui na tela vocês estão vendo detalhe exclude com privilégio, ou seja, os direitos de reprodução e os ganhos financeiros decorrentes das exibições e das vendas dessas cópias seriam direcionadas ao Hieronymus Koch, que era o editor. Embaixo, vocês já estão vendo aqui a situação do alquimista que ela está sendo explicada nessa tela, ela é explicada por esses dizeres aqui, na margem inferior da tela. Aqui nós temos um latim, escrito em latim. Está escrito debent ignari res fere et post operari. Quatuor incerta naturis in nube referta. São, são frases que elas aparentemente não fazem muito sentido, ou são um pouco confusas, mas eu já vou explicar para vocês uma das possíveis razões para essas coisas, essas frases serem tão enigmáticas, né? Iuvis lapidis carivilis sed denique rari. Isso aqui não é um 3, tá, meus amigos? Isso aqui é uma forma estilizada de se escrever uma letra E. Denique. Isso não é um 3. Aqui ao lado nós temos outra frase. Nulla mineralis res est ubi principalis. Unica res certa vilis sed ubique reperta. Sed talis quales reperitur ubique localis.
Aqui fica muito interessante nessa outra pintura colorida. Você veja que ela tem mais detalhes, inclusive outras inscrições, tá? Veja aqui, ó, um detalhe muito interessante. T. Gale, exclude com um privilégio. Ou seja, essa pintura aqui, essa representação do alquimista, agora ela foi editada por outra pessoa, não mais Hieronymus Koch. Agora por T. Gale. Isso aqui é a abreviação de Theodor Gale. Qual é o detalhe? Philip Gale pintou, né, fez a cópia da pintura do Peter Bruegel e, posteriormente, o filho de Philip Gale editou uma das tantas reproduções que o pai dele fez. Ou seja, essa pintura aqui ela é foi pintada por Philip Gale, imitando a pintura do Bruegel, só que dessa vez ela foi editada pelo seu filho, Theodore Gale. Veja como é que as coisas e as questões dos direitos autorais na Renascença eram diferentes, né? Só que aqui agora nós vemos outras inscrições aqui na margem da página. Deu um certo trabalho eu conseguir ler essas inscrições. Tive que consultar dicionários, tive que consultar. ah, Tem inscrições aqui que estão em holandês, eu tive que consultar um tradutor profissional que trabalha com holandês antigo para me ajudar nisso. Foi bem trabalhoso. Mas vejam só, aqui essa pintura ela está explicando a cena, diferentemente da outra, que ela trazia apenas esses dizeres em latim, que são dizeres um pouco, por assim dizer, enigmáticos, tá? E aqui está dizendo em francês, isso aqui é um francês arcaico, tá? Vá como se falasse, comme se fiole destile, né? Veja como este palhaço destila suas garrafas. Aí tem aqui ao lado, voilà comme il cherche après la richesse inutile, les sangs des enfants et les tristesses de ses sangs, du mercure son pain avec ses enfants. Do mercúrio seu pão junto com seus filhos. Ou seja, aqui está dizendo claramente que ele está iludido e procurando o seu sustento, né, através do mercúrio, ou seja, através da prática da alquimia, ele está procurando o seu sustento. E aqui tem outras coisas, tem 4 frases aqui em holandês antigo, um holandês arcaico, que foi uma dor de cabeça terrível. Consegui talvez traduzir isso aqui. Procurei em livros e não encontrei, procurei artigos, não encontrei, tive que recorrer a dicionários, tive que recorrer a profissionais. Tá aqui tá mais ou menos assim. Além do mais, o zoom nessas imagens nos sites, ele às vezes não ajuda tanto, porque tem ainda muitas palavras que a gente não consegue discernir, né? Infelizmente tem isso. De Alchemist sehr wel verkist ein goiten tit. Talvez essas frases queiram dizer o seguinte: o alquimista vidente, muitas vezes ocupado com bens internos, dinheiro, bens e tesouro ele havia obtido, mas agora está perdido. Ele encontra em nenhum lugar, a não ser na corrupção do fogo. No final, ele deve perecer no local da pobreza. Ou seja, é uma ilusão tola e ele dilapida os bens da família na corrupção do fogo. É isso aqui o que essas descrições querem dizer. E se vocês olhar, se nós começarmos a olhar alguns detalhes na pintura, nessa pintura que você está vendo agora, que está preto e branco, eu consigo dar um zoom maior nela.
ao ponto de eu conseguir ler com mais detalhes as inscrições nos livros e nos papéis que estão espalhados pela pintura. Esse papel acima, nessa versão aqui, esse papel acima do alquimista, são inscrições que a única letra que eu consiga discernir é a palavra mísero. E a palavra mísero, talvez, se for realmente mísero em latim, pode significar muitas coisas, depende do contexto, né? As palavras soltas em latim, muitas vezes a gente não consegue fazer uma tradução exata, né? Mas pode ser um derivado do verbo misereo, que significa algo relacionado a ter piedade, lamentar, sentir pena, ter aflição, sentir-se miserável, né? Daí vem a nossa palavra miserável, né? Miséria. É possível que essas inscrições na pintura sejam apenas inscrições, né, de puro adorno, digamos assim. Se você olhar para a parte do estudioso, que ele está com um livro aberto, aí fica uma coisa muito curiosa, muito interessante. Aliás, antes da gente analisar esses livros do estudioso, vejamos aqui que nós temos junto a ele uma mesa que temos duas latas. Nessa nós conseguimos ler tranquilamente a palavra kewe e a palavra sulfur. Kewe é, se eu não estou equivocado, referente ao verbo cozinhar, cozer, no holandês e no alemão antigo. E sulfur quer dizer enxofre, ou seja, é um ingrediente alquímico que está aqui representado. Sulfur. Naquele papel acima da chaminé, aqui do lado do alquimista, tem uma coisa interessante se você observar essa outra versão colorida. Nela nós temos os escritos alchemist, que quer dizer alquimia ou alquimista em holandês, né? E junto, né, do papel nós vemos a madeira riscada, né? Temos aqui um símbolo alquímico que é o pentagrama, um símbolo alquímico. E outras inscrições, né, com números romanos para adornar a tela. Talvez eu perceba ali também o símbolo ali do Mercúrio, ali em cima, junto no canto mesmo da tela tem o Mercúrio ali, o símbolo do Mercúrio, na verdade. E quando a gente vai para a mesa do estudioso, que as coisas ficam mais curiosas, né? É possível que a gente veja aqui, no livro que está abaixo do estudioso, nós estamos vendo aqui claramente, conseguimos ler Alchemist na página da esquerda. E na página da direita, aí que o negócio fica interessante. A mão do estudioso, ela está, como você pode perceber, tampando parte da inscrição. Você não consegue ver de maneira tão clara. Entretanto, é possível que essa inscrição ela seja a palavra Werkboken, que Werkboken em holandês cotidiano significa, se você colocar no Google Werkboken e Google Imagens, você vai ver no Google Imagens ali uma série de fotos de livros didáticos, livros que são meio que manual de instrução, né? Livros assim que trazem um passo a passo, um manual mesmo. Então dá a entender que, de fato, isso aqui seja um livro alquímico ao qual o estudioso que está auxiliando o alquimista está manuseando um manual de alquimia. E quando você vai para outra tela, que é essa tela aqui que você está vendo agora, as inscrições são outras. Essas inscrições eu não consegui de forma alguma identificar o significado dessas palavras, que a palavra me parece que é Lorne Marne, isso não sei o que isso significa. O que é curioso é esse número 12 aqui,
no canto superior esquerdo da página, porque são 22 principais elementos alquímicos. E a depender da fonte que você consultar, o 12º elemento vai ser ou o cobre ou o ouro. É. E é muito sugestivo. Isso indica que, junto com essas frases em latim que nós temos aqui, que são frases meio não, são frases totalmente herméticas, porque são frases que aparentemente não fazem sentido algum. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Deixa eu voltar a tela para mim. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler algum manual alquímico, algum tratado alquímico. Se vocês já leram ali Atalanta Fuggins, se vocês já leram Splendor Solis, se vocês já leram Mike Maia, né? É, você lê frases e assim você não entende nada. Aparentemente são textos que não fazem o menor sentido. Por quê? São textos esotéricos. Essas frases que nós estamos vendo aqui na margem da pintura são frases esotéricas com toda certeza. O que nos leva a imaginar, né, que o pintor, não tanto o Peter Bruegel, porque ele morreu em 1539, mas o Theodor Gale, talvez ele pudesse ter conhecimento de alquimia, ele pudesse ter conhecimento de hermetismo. Por quê? Após o florescimento do hermetismo e da alquimia no solo italiano, muitos alquimistas, muitos hermetistas, inclusive os Rosa-Cruzes, digamos assim, foram buscar refúgio por conta de uma maior liberdade nesse aspecto, liberdade inclusive de publicação, liberdade editorial, na Holanda. Né? Amsterdã é considerado o paraíso das publicações hermetistas e alquímicas do século XVII, né? 1600 e alguma coisa em diante. Então é possível que essa pintura, ainda que originalmente ela tenha sido feita por Peter Bruegel, que eu não acho muito provável que ele conhecesse de alquimia. Ele poderia conhecer como um conhecimento mais assim, não profundo, digamos assim. Ele poderia conhecer por ser uma pessoa que conhecia as personalidades culturais da época, né? Não creio que ele tinha um conhecimento alquímico. Mas os pintores e os artistas posteriores que deram continuidade às reproduções das telas, provavelmente sim. Isso explicaria por que a quantidade absurda de elementos aqui retratados de maneira tão interessante. Você veja, as palavras que estão inscritas no livro de cima, algae, mist, fiba, acid, om, talvez elas digam alguma coisa. Talvez. Não temos certeza, porque se isso aqui forem simbolismos alquímicos, se isso realmente for um simbolismo alquímico, ele será exatamente esotérico e provavelmente a gente não vai saber, porque muitas fontes disso se perderam, né? Algae pode ser coisa relacionada à própria alquimia, né? Alchemist, né? Aked pode ser talvez uma referência à assédia, né? Ao pecado da assédia. Mist pode ser uma referência à palavra de mistura, ao verbo de misturar, ou à própria mística, né? Porque a alquimia verdadeira, chamemos assim, ela é uma prática espiritual. A transmutação é a transmutação dos metais, digamos assim, ela é o estereótipo do alquimista curioso. Inclusive no curso que eu fiz, que eu estou gravando do Renascimento, tem uma aula de mais de uma hora sobre a alquimia, só que ali focada na alquimia renascentista italiana, né? Eu não vou tanto para os Países Baixos, nem para a Inglaterra, que nós também tivemos ali. Eu fiquei mais ali no solo italiano, explicando algumas conjunturas ali envolvendo Marsilio Ficino, envolvendo outros autores que comungavam dessa visão. E ali eu defino ali, eu passo ali chaves de interpretação para certas
obras filosóficas, mas também que tem um cunho um pouco esotérico, digamos assim. No futuro, quando esse curso estiver disponível, vocês vão poder ver aqui na descrição desse vídeo. Eu virei aqui no futuro, botarei o link para vocês poderem acessar, caso tenham interesse, né? Então, a alquimia verdadeira, ela tem essa pegada de prática espiritual para purificação. Não é à toa que a panaceia, pode ser considerada não uma bebida, né, verdadeiramente, mas um estado de espírito. Entenderam? Um estado de espírito. E a palavra Om, Fiba, não temos ideia, não tenho ideia do que isso pode significar. Meu conhecimento, não encontrei fontes para explicar isso. E Om também não poderia saber. Muito provavelmente isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver com a palavra Om do sânscrito, né? Apesar de termos alquimia, um certo tipo de conhecimento alquímico ali nos Vedas, tá? Isso aí fica uma história para outro momento, mas eu acho pouco provável que seja o caso aqui. Esse outro detalhe, nessa outra tela, a única palavra que eu consigo discernir nesses papéis é a palavra pater, que, se for uma palavra em latim, é a palavra pai. Abaixo da palavra pai, eu chutaria isso aqui, às vezes me parece um AV e parece um MA. Eu chutaria que isso aqui é porque a resolução dessa tela não está alta o suficiente para eu conseguir verificar, né? Talvez se a gente encontrasse essa tela aqui pessoalmente, a gente poderia ler com mais facilidade. Mas eu chutaria que talvez seja um Ave Maria, então dá a entender que no lado esquerdo o estudioso está manuseando talvez uma Bíblia, ou um livro de orações, um livro de salmos, por que não? E abaixo nós temos um manual de alquimia. E talvez isso aqui seja motivado por uma razão de censura. A outra tela que vocês acabaram de ver, ela tem um aspecto muito mais enigmático, ela tem um aspecto mais simbólico, digamos assim, e provavelmente nessa outra reprodução esses detalhes foram modificados por razões de perseguição religiosa ou por razão de censura, né? A pessoa talvez não queria perpetuar certos simbolismos que poderiam ser complicados nesse contexto agora, né? É possível. E claro, é muito simbólico essa presença do bobo da corte, auxiliando o alquimista nesse processo para reforçar o caráter de ilusão da prática, né? Está dilapidando o seu patrimônio com a ajuda de um tolo. O alquimista está sendo um tolo que depois ele vai precisar da caridade da igreja. Ele está sendo um tolo sendo auxiliado por outro tolo. Essas são as impressões gerais que a gente pode passar dessa tela. Bruegel é um autor que eu gosto bastante. Eu estou gravando outras aulas a respeito de outras pinturas dele. E cada, cada pintura a gente vê ali elementos que são espantosamente crus. Ele retrata muito bem a condição humana em muitos aspectos. Deixa aqui no comentário, deixa aqui um joinha, deixa um comentário, uma sugestão, um pedido para um outro vídeo, e eu vou, na medida do possível, tentar atender vocês. Compartilhe esse vídeo porque vocês me ajudam bastante, porque eu preciso fazer com que os vídeos cheguem para mais pessoas, porque aí o canal vai crescer assim e vocês vão me ajudar. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.